Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. No programa de hoje, vamos conversar sobre o relatório divulgado em 2015 pelo Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, que trata sobre a saúde de mulheres e adolescentes em situações de crise humanitária. Como garantir os princípios de dignidade humana para essas pessoas? Em situações de guerra, como a população de um país pode solicitar o auxílio de saúde? As entidades que estão prestando auxílio de saúde exatamente em um país em conflito estão resguardadas de que maneira? Como e a quem a população pode solicitar auxílio? Quem nos ajuda nesses e outros questionamentos é Yves Assinhat, representante adjunto do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, e Nathalie Rohol, mestre em Direito Internacional. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo a respeito deste importante tema para esta semana, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. De acordo com o relatório Situação da População Mundial 2015, mais de 100 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária. Cerca de 26 milhões são mulheres e meninas adolescentes em idade fértil. Todos os dias, 507 mulheres morrem de complicações da gravidez e do parto em estados frágeis. 3 em cada 5 mortes maternas ocorrem em situações como desastres naturais ou conflitos. Em termos globais, estados frágeis ou se recuperando de conflitos representam 60% das pessoas subnutridas, 77% das crianças que não frequentam a escola primária, 70% das mortes infantis e 64% dos partos não assistidos. Hoje em dia, 59,5 milhões de pessoas estão deslocadas em consequências de conflitos, o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença dos dois nossos convidados aqui para falar a respeito desse tema de extrema importância. Antes, eu gostaria de começar perguntando a respeito da estrutura desse relatório. Todo ano é escolhido um tema específico para a análise e a coleta de dados, e esse ano especificamente foi a respeito desta questão envolvendo essa faixa da população que é a mais vulnerável frente a essas situações que enfrentamos. Mas existe uma estrutura desse relatório. Que estrutura é essa? O informe do UNFPA desse ano está organizado em 4 partes para abordar o tema. A primeira parte é que há uma tempestade e que o mundo tem que construir um abrigo para essas mulheres, essas crianças, para proteger-se contra essa tempestade. Então, a primeira parte do relatório fala disso, dessa situação. A segunda parte do relatório fala de um ponto muito importante, que é o ponto que os direitos das mulheres, mas em especial os direitos de saúde reprodutiva e sexual, não são tratados no âmbito humanitário muitas vezes como um tema prioritário. São tratados muitas vezes como um tema secundário de desenvolvimento, um tema social. Não são tratados como um tema proteção das crianças, acesso à água, acesso à comida, acesso a teto. A segunda parte do relatório, em base dessa situação, que falta uma priorização, fala do investimento, o investimento que se precisa para a prevenção. E nesse momento, somente os 5% do investimento humanitário se está investindo em um tema de prevenção. O terceiro ponto é o ponto que é muito importante, que está em base do feito que é mais econômico de trabalhar na prevenção e na resiliência que de apagar o incêndio. E nesse momento temos, para dar um exemplo, no ano 2014, as Nações Unidas precisaram de uns 19 bilhões de dólares para enfrentar as crises mundiais. Somente mobilizaram 12 bilhões. O tema, os direitos sexuais, reprodução
das mulheres não são tratados como prioridades, essa é a primeira prioridade que nós vamos a tratar se temos uma carência de 7 bilhões de dólares. Um ponto importante que o doutor Ives nos disse foi em relação ao fato de que esse tema que atinge diretamente essa população vulnerável é tratado de uma maneira secundária. Por que acontece isso dentro do direito internacional? Frente à sua indagação, o que pode ser visto do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional. Realmente, por uma questão social, cultural, muitas vezes a saúde sexual e as próprias necessidades vinculadas às mulheres são tratadas como um tema menor. Por uma questão política, por uma questão de desenvolvimento dentro das políticas públicas dos estados. Não há que se deixar de considerar, por exemplo, que no Brasil nós temos uma bancada católica muito forte. Nesse sentido, todas as discussões vinculadas à saúde sexual, aos direitos de escolha por parte da mulher, elas tendem a gerar discussões muito calorosas. E isso também gera e acaba repercutindo na alegação do nosso outro entrevistado. Além dessa questão, nós temos uma outra ponderação que pode ser feita. Do ponto de vista nacional, e do ponto de vista internacional, ainda existe uma discussão vinculada ao que seriam os direitos humanos e o direito humanitário. Uma outra questão, existe uma resolução, a resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU. Nessa resolução foi previsto que toda uma discussão vinculada aos direitos das mulheres, porque já se verificou que em números absolutos, seja em cada um dos estados quanto na população mundial, existe uma grande parcela de mulheres, uma grande parcela de crianças, uma grande parcela de adolescentes que em idade reprodutiva ou não são submetidas a condições degradantes pela falta de acesso a condições mínimas de saúde e outros tantos pontos que acabam repercutindo nas dificuldades que se tem com relação à manutenção de direitos. Existe, então, um componente cultural no mundo todo, inclusive no Brasil, que faz com que nós tenhamos um impedimento de uma vontade política efetiva, particularmente no que se refere à situação de mulheres e crianças em idade reprodutiva. Esse elemento cultural ele é ainda presente em pleno século XXI, é isso? Claramente. Tanto que, partindo dessa resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil, por exemplo, criou um protocolo de intenções pelo Ministério da Defesa no ano de 2000. Só que desde esse protocolo de intenções há uma efetividade com relação à maior garantia de direitos às mulheres, pouco foi feito. Tanto que questões vinculadas ao próprio direito à mulher abortar, acesso a anticoncepcionais, ainda tende a ser dificultado em razão de posições religiosas. Então, ainda que os estados tenham um comprometimento com relação a garantir mais direitos às mulheres, é necessário alterar o paradigma e também as premissas de como se vai garantir efetivamente esses direitos. A própria discussão se é um direito humanitário, se é direito internacional, isso também gera, inclusive, repercussões com relação a repasse de verbas. Então, esse tipo de questão deve ser melhor elucidado pelos estados para garantir o quê? Os direitos que são e devem ser garantidos às mulheres, às adolescentes e todas as pessoas em geral. Temos uma forte questão de gênero, sim, mas isso deve ser e deve ter uma maior sensibilidade por parte de todos os estados. Nós já vamos fazer exatamente a pergunta ao Dr. Ives em relação a essa questão, vou repetir a pergunta, Dr. Ives, já, e também saber o que diz o relatório a respeito das respostas imediatas e de longo prazo em relação a essa questão que é extremamente importante. Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência, pois nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, continuamos a nossa conversa sobre a saúde de mulheres e adolescentes em situação de crise humanitária, segundo o relatório divulgado recentemente, com dados que mostram que a situação é extremamente delicada. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. De
Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa sobre a saúde de mulheres e adolescentes em situação de crise humanitária. Eu gostaria de perguntar agora ao senhor Ives, com relação ao que foi respondido, inclusive pela doutora Nathalie, que é a questão que parece bastante clara sobre os fenômenos culturais ainda interferirem em pleno século XXI. Inclusive, a doutora fez uma abordagem especificamente em relação ao Brasil também e também em relação ao cenário internacional. A questão cultural, ela afeta a vontade política no sentido de se dar uma resposta mais imediata a essa situação que ainda é tratada como secundária. É esse o panorama que se revela no relatório? O aspecto cultural tem um impacto enorme, além do Brasil, como você falou. É um tema mundial. Todo mundo sabe que, historicamente, a mulher sempre foi a parte da humanidade que foi tratada com menos direitos. Sempre foi o rol da mulher na sociedade, em todas as sociedades, em quase todas as sociedades, falamos, que a mulher nunca, em nenhuma sociedade, teve os mesmos direitos, independentemente de muitas diferentes culturas, religiões, etc. Ao dos direitos, quando falamos dos direitos sexuais, reprodutivos, em muitas culturas, muitas sociedades, nasce um estigma. E como vocês sabem, muitos casos de crises em países onde há muitas divergências culturais, religiosas, esse tema da sexualidade da mulher, os mesmos médicos, os mesmos poucos educados, são em maioria homens. Em muitas situações, são os mesmos homens que devem de atender as crianças, as mulheres em estado diante do parto, devem de estabelecer que o direito da criança, da menina, está protegida. Essas mesmas meninas que foram violadas, que muitas vezes estão em estado de gravidez não desejados, é muito mais difícil que nesse contexto a saúde reprodutiva sexual fica como prioridade, como a comida, a água, o teto. Então, é um impedimento que temos. Por isso mesmo, o relatório fala claramente da necessidade de investir em resiliência. Resiliência a partir da pessoa mesma. Resiliência, que significa? Resiliência é fortalecimento de recursos próprios, de soluções frente a crises. Não somente da pessoa, mas também das políticas, das metodologias, das instituições da educação para preparar-se a uma crise. Eu gostaria de apontar algumas das respostas imediatas que são colocadas no relatório a um projeto específico com relação à chamada resiliência, esse desenvolvimento da prevenção por meio do desenvolvimento do gerenciamento de riscos, de uma série de medidas que devem ser tomadas pelas sugestões que são apresentadas no relatório. Mas antes eu gostaria de mostrar esse outro gráfico que fala de ações essenciais e serviços para tratar da questão de crise que serão respostas mais imediatas, como, por exemplo, para a prevenção da mortalidade maternal, a mortalidade das mães, das mulheres e também da mortalidade infantil. A redução da transmissão do vírus HIV, que também acontece com essa população que é extremamente vulnerável. E também a prevenção das consequências da violência sexual. Essas seriam respostas mais imediatas, mas batemos novamente aqui nessa questão da falta de vontade política em relação a esse problema específico. A pergunta já estendo novamente também à doutora Nathalie, mas conversando com o doutor Ives. É um problema especificamente nessas respostas imediatas apontadas pelo relatório? Sim, a mensagem principal, realmente, a proposta principal que o UNFPA faz ao mundo com esse relatório é realmente que o mundo tem que chegar a cambiar, mudar o paradigma que existe nesse momento, que é como uma parede artificial entre o mundo humanitário
a intervenção humanitária e a intervenção chamada de desenvolvimento. Como eu falei ao princípio da missão, o problema é que o tema da saúde reprodutiva sexual e os direitos da mulher são tratados muitas vezes como um tema de desenvolvimento, que é um tema que vem depois da intervenção humanitária. Muitas vezes, por o mesmo estigma cultural, se acha que é melhor tratar desses temas mais complexos, mais sensíveis na sociedade, depois que asseguramos acesso à sanidade, sanitário, água, teto, comida, e o tema da saúde reprodutiva sexual, da violência de gênero, etc., são tratados mais como temas sociais. Isso acontece se existe essa divisão entre o humanitário e o desenvolvimento. O UNFPA está fazendo um chamado de criar um novo paradigma mais inclusivo, mais integral, onde não existem direitos humanos que têm uma importância secundária, onde nasce a vida das mulheres, das mães, é igual de importante, é o fundamento de cada sociedade. Sociedade em crise que se tem que reconstruir, não dá sem nenhum sentido que, ao lado das disposições para tratar o tema alimentário, acesso a sanitário, que a saúde materna e reprodutiva e os direitos sexuais e o direito de escolher se eu quero ter relações sexuais ou não, se eu quero estar em estado de gravidez ou não, se eu quero ter uma família ou não. Esse poder de escolher, essa é a proposta do UNFPA, com esse novo paradigma que, com parceiros como o governo do Brasil, através de programas da cooperação Sul-Sul, por exemplo, se pode ter um liderazgo nesse momento no mundo que precisa uma solução muito mais integral frente a esse tema. Os países estão discutindo o que fazer com relação a essa população migratória, atingindo diretamente a questão humanitária. Especificamente esse ponto, qual o papel desses países que já estão discutindo a abertura ou não de fronteiras em relação a esse tratamento direto a essas pessoas que são vítimas? Isso é algo que poderia ser melhor discutido sob a perspectiva do direito internacional? Com certeza. Inclusive, quando tratamos de crise humanitária, conforme conversamos, as pessoas se prendem à questão de guerras ou mesmo a atual questão que está sendo tão ventilada como a questão dos refugiados, que não é algo recente, mas que agora ganhou uma discussão globalizada. Frente a isso, nós também temos que trazer as próprias questões naturais, de desastres naturais, que também repercutem na crise humanitária. Frente ao fenômeno crise humanitária, nós temos algumas discussões, por exemplo, vinculadas aos direitos das mulheres. Se noticia cada vez mais alguns fenômenos vinculados à própria liberdade de escolha da mulher, que seria o caso dos casamentos forçados e também dos estupros, que cada vez tem acontecido em maior número, vinculadas às questões direcionadas aos refugiados. Então, o maior desafio vinculados aos Estados é de garantir efetivamente o cumprimento das leis e, perpassando pela própria cooperação jurídica internacional, garantir que, de fato, todos estes compromissos internacionais, os protocolos de intenções, os relatórios sejam, de fato, melhor elucidados pelos Estados e aplicados, porque seja por uma questão cultural, seja por uma questão social, seja por uma questão política, nós necessitamos garantir a efetividade das medidas. Doutora, justamente um ponto interessante a respeito dessa efetividade das medidas e dessa resposta, está muito claro que a UNFPA faz a proposição de um novo paradigma para análise dessas questões. Isso, na sua opinião, é algo que pode pegar? É algo que talvez seja até mesmo necessário? Eu diria que é fundamental,
porque, tendo em vista a própria estrutura do direito internacional e do direito nacional, nós congregamos uma sociedade amplamente globalizada. Então, a repercussão tida pelo próprio comportamento dos Estados frente aos protocolos de intenção, a maneira com que se estrutura e se garantiza efetivamente melhores práticas, isso repercute, inclusive, sobre um viés econômico. Então, nós temos que ter mais sensibilidade, os governantes, inclusive, para poder, se não por vontade própria, mas por intenção, verificar quais são as melhores medidas para garantir, inclusive, o desenvolvimento econômico dos estados. O que é necessário, então, para finalizarmos, no sentido de que tenhamos essa aceitação desse novo paradigma que é proposto para análise dessa questão específica e, por extensão também, a toda a crise humanitária pela qual o mundo, em pleno século XXI, ainda está vivenciando? Bom, a realidade mesma, porque uma coisa que a doutora também mencionou, que é muito importante mencionar, que esses 100 milhões de pessoas que vivem em crises, o 44 dessas 100 milhões de pessoas vivem em crises por temas de consequências de desastres naturais. Todos sabemos que o próximo desastre natural não é se vai acontecer, quando vai acontecer. Agora mesmo saímos da COP21 em Paris, das mudanças climáticas e dos impactos. O tema da urbanização, onde é um tema muito importante para países como o Brasil, onde a maioria das populações vivem em âmbitos de cidades. Em as zonas marginalizadas das cidades, as favelas, que existem em todos os grandes países, as pessoas também vivem em crises. São os primeiros que vão sofrer com um deslizamento de terra, como hemos visto aqui no Brasil. Você sabe que, por exemplo, dos 10 países mais afetados do mundo, Brasil é o único país em América Latina que fica nos 10 países do mundo mais afetados por desastres naturais. Um desastre natural é igual como uma guerra. E o mesmo paradigma é importante nessa situação. Quais são as pessoas mais afetadas, mais vulneráveis diante das crises de desastres naturais? As meninas, as mulheres, são as primeiras que são afetadas. Então, é muito importante, não somente em países de guerra, mas em todos os países, tanto para as políticas internas, como em Brasil, por exemplo, onde há programas que trabalham na resiliência da população, como Bolsa Família, outros programas que existem. É muito importante que os países ao interno trabalhem nesse tema de resiliência, de políticas de resiliência, e através dos grandes países que têm o poder de fazer, têm a política, a possibilidade de fazer, como o Brasil, com uma ajuda externa, com uma cooperação sul-sul, através de seus programas, trabalhar esse paradigma para fechar esse abismo, essa divisão artificial entre o humanitário e o desenvolvimento, para que direitos tão fundamentais como os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres não fiquem como direitos secundários, mas como direitos primários, como os direitos essenciais para a vida. Eu gostaria de fazer mais perguntas ainda, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. De qualquer maneira, o relatório foi divulgado recentemente, ele está disponível, é possível, deve-se fazer um estudo aprofundado a respeito dessas questões que são apresentadas e que foram abordadas no nosso programa Direitos e Fronteiras de hoje, que vai ficando por aqui. Nós conversamos sobre a saúde de mulheres e adolescentes em situações de crise humanitária e quem nos ajudou nessa discussão foi Yves Sassenrath, representante adjunto do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, e Nathalie Rohol, mestre em Direito Internacional. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, e se você quiser participar do programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!